Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer imenso, maravilhoso e especial, mais um dia poder estar com vocês para nós desfrutarmos da palavra do Senhor. Nesta feita, queria desde já pedir sua oração, pedir para que Deus, Ele possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Até porque a palavra de Deus, ela tem poder para fazer coisas extraordinárias. Desta feita, queria compartilhar com você primeiro livro dos Reis. Alguns irmãos estudiosos dizem o primeiro livro dos Reis de Israel e de Judá. Capítulo 19, versículo 1 em diante, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprove, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Meus irmãos, eu queria, neste estudo bíblico, com a ajuda do Espírito Santo, poder falar ao teu coração sobre um tema que tem afligido e cercado muitas pessoas, chamado depressão. Eu estudei esse assunto na faculdade, em um dos períodos onde nós estudamos psicologia, e tivemos a oportunidade de, por um pouco de tempo, estudarmos e analisarmos acerca deste tema sobre depressão. E, tomando por base a vida de Elias, não só Elias, mas muitos outros homens da Bíblia Sagrada tiveram esse adoecimento. Até porque, para nós compreendermos o que é a depressão, nós temos que estudar o sofrimento humano. Nós sabemos que muitas coisas estão dentro da nossa mente, da nossa consciência. Até porque a nossa mente, ela é composta, de acordo com alguns teóricos, pela consciência, pelo inconsciente e pelo pré-consciente. Então, essa caixa craniana nossa aqui, ela possui vários sistemas que estão ligados com a nossa medula espinhal, o nosso sistema nervoso, nossas emoções, nossa razão, nosso sentimento, entre outros e outros fatores que estão interligados à nossa mente. Nós temos aí a neuroanatomia, que estuda as formas, os limites, e que ela traz uma dimensão maior acerca de todos os nossos sentidos, nossos órgãos sensoriais,
visão, audição, olfato, tato, paladar, e todos eles têm uma certa ligação com o nosso sistema nervoso. Mas também gostaríamos de explicar um pouco quem foi o profeta Elias. O profeta Elias, no capítulo 17, ele foi um tesbita dos moradores de Gileade e foi um homem escolhido por Deus para ser o porta-voz, um profeta do Deus Altíssimo. O seu ministério ficou marcado no tempo de Acabe e de Jezabel. Podemos observar que Elias se apresenta a Acabe e diz a ele que, segundo a sua palavra, não iria chover sobre a terra. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio não houve chuva, nem orvalho sobre a terra. Nós encontramos também que Elias, ele aumenta o azeite da viúva, ele se transformou no grande homem de Deus, mas também conhecido como perturbador de Israel. Foi um homem que obedeceu à vontade do Senhor, foi um homem que envergonhou os profetas de Baal e de Azera, este Deus que os sidônios, através de Jezabel, que trouxe essa cultura pagã do seu país e instalou-se em Israel no período que Acabe reinava. A Bíblia diz que ela acreditava que Baal, cujo nome significa dono, é também conhecido como Deus da fertilidade, o Deus da chuva, ela descreve que ele era quem trazia a chuva sobre a terra e a prosperidade. Quando Elias diz a Acabe que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra, aquilo foi uma afronta a toda a cultura e a toda a adoração a esse Deus que o povo agora estava adorando. Mas durante 3 anos e meio, para envergonhar Baal, não houve chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que depois que Elias ele determina, aí a chuva vem sobre a terra e a história ela prossegue muito mais adiante. Mas um homem que enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel, um homem ousado, um homem determinado, a Bíblia diz que quando ele soube que Jezabel estava querendo a sua cabeça, assim como ele havia matado todos os profetas de Baal e de Azera, no monte, quando houve aquela reunião para que o Deus que respondesse com fogo, este viesse a ser adorado no Monte Carmelo, em 1 Reis capítulo 18, versículo 20 em diante, a Bíblia diz que da mesma forma ela iria matá-lo, para que assim, acabando com Elias, acabava com toda a afronta e com todo o poderio que ele causava na nação de Israel. Mas este homem, quando soube que Jezabel estava querendo sua cabeça, estava querendo matá-lo, a Bíblia diz que ele pede para si a morte. Ele chega a um pé de zimbro, que era um arbusto que crescia no deserto, até uma altura de 3 metros, possuía galhos finos, folhas pequenas e flores perfumadas. A Bíblia diz que ele, debaixo deste pé de zimbro, pede a morte. E o que é que ele diz quando pede a morte? Ele diz:
Basta. Não dá mais para viver assim. Como os israelitas acreditavam que o suicídio era uma afronta ao Senhor, este não era uma opção, qualquer que fosse a desgraça. Então Elias pediu ao Senhor pela morte, pois ele viu a situação como sem esperança. Vamos entrar um pouco dentro da ciência, dentro das teorias de grandes teóricos que falam um pouco acerca da depressão, até porque a depressão ela tem marcas, ela tem traços em que nós iremos detalhar no transcorrer desse estudo para que nós possamos analisar se temos ou não tais sintomas. Uma pergunta que me chama a atenção: quantas das vezes você já teve vontade de chorar por várias horas seguidas? Uma crise que dá que você quer chorar e já fechou os olhos e desejou que a situação que você está vivenciando, por ser dura e cruel, fosse apenas um sonho. Mas quando você se acorda, você vê que aquilo é real e que aquilo está bem presente em você. Um desânimo, um isolamento, a pessoa não quer sair de dentro de casa. Lembra-se de dias em que o simples pensar em levantar da cama já lhe causava um pavor, você fica apavorado. Recorda-se de uma dor. Pense bem, analise bem. Você tem lembranças ou recorda-se de um parente da sua família que você perdeu e aquela dor fica lhe martirizando, fica lhe consumindo. Tem por vezes a sensação de que seu mundo ruiu, está desabando e que você está só e que ninguém tem o olhar para você que possa lhe ajudar. Momentos de tristeza, de agonia, de dor, frustração, fazem parte da vida do ser humano. E você vive num mundo onde problemas, dores e a morte são inevitáveis. A raça humana, ela está permeada de todas estas coisas, onde vivencia situações que geram em você ansiedade, estresse, tristeza e melancolia. E onde a depressão, que há mais de 2000 anos, isso é um dado estatístico, é conhecida como um mal que acometia algumas pessoas. Mas nos dias atuais, é uma doença que pode levar à morte. A depressão é, sem dúvida, já foi considerada o mal do século. Publicações em todo o mundo tentam discutir e avaliar a causa, os efeitos, e nós podemos observar que sempre existe conferências, congressos, seminários, debatendo as causas e os efeitos que a depressão tem causado na sociedade. Principalmente na sociedade atual. Nunca se viu tantas pessoas doentes mentalmente, sofrendo com ansiedade, depressão, estresse, agonia, entre outras situações que cercam a vida do ser humano. E a depressão, ela cada dia mais está despertando em todo o mundo pessoas que estão gastando milhares de dólares em pesquisas sobre o assunto, além de pessoas
que a cada dia, a cada ano que se passa, estão tomando mais e mais antidepressivos para poder dormir, para poder se tranquilizar-se. Depressão não é algo simples. Não pense que a depressão é qualquer coisa, porque não é. A depressão, ela tem níveis, estágios de depressão, e na sua maioria, quando ela se torna uma depressão grave, a ciência chama de depressão grave, ela pode levar uma pessoa ao suicídio. Por isso que quando muitas pessoas elas vão para uma terapia e elas começam a relatar que querem tirar a sua própria vida, que estão querendo se suicidar-se, é aí aonde o terapeuta, o psicólogo, ele quebra o sigilo e ele relata à família para que a família observe, fique mais atento, veja mais esse parente, esta pessoa, para que ele ou ela não cometa o suicídio. Então a depressão leva a pessoa ao suicídio. Vale salientar que depressão não é um simples estado emocional. É uma doença de causa orgânica, quando um descontrole na química cerebral atinge áreas corticais. Isso nós só podemos compreender com a neuroanatomia. E estudos mostram que baixos níveis de neurotransmissores, como a serotonina, substância principal, onde nós adquirimos a sensação do bem-estar e controle de humor. Então observe que constantemente pessoas, quando têm crises depressivas, elas também têm mudanças no seu humor. Não quer receber ninguém, não quer falar com ninguém, e isso também faz parte do isolamento que a pessoa prefere ter para não atingir aquela pessoa. É uma doença também crônica, recorrente muitas vezes, com alta concentração de casos na mesma família. Então, é uma patologia que pode já vir de algo hereditário. Algo que já vem em decorrência de pessoas da mesma família que estão com esses sintomas de depressão. Antes da puberdade, o risco de apresentar depressão é o mesmo para meninos ou meninas. Mais tarde, ela se torna 2 vezes maior no sexo feminino. Ter um dos pais com depressão também aumenta de 2 a 4 vezes o risco. Além disso, alterações hormonais também favorecem o surgimento de depressão, o que explica a grande ocorrência entre adolescentes e jovens que têm casos depressivos. Não somente isso, mas nós encontramos também em muitas palestras o quanto jovens e adolescentes que estão com um grau muito alto de ansiedade desenvolvem a depressão, e muitos deles se cortam, muitos deles ficam dentro de seus quartos, isolados, sem querer manter convívio social com as pessoas. São crianças, são jovens, são adolescentes que não se comunicam com facilidade, têm transtorno de bipolaridade, e nós temos que observar essas pessoas que estão dentro da nossa casa, que se isolam, que se reclusam, que não querem manter vínculo com ninguém. Então isso requer uma ajuda de um profissional, de uma terapia intensiva, de
um grupo de pessoas com uma certa especialidade, não é? Para que isso possa ser tratado. Porque se não for tratado, esta pessoa pode cada dia mais piorar, vindo a ter uma depressão clônica e cometer o suicídio. E o suicídio é real. Não pense que isso que eu estou falando aqui é algo simples, é algo fictício, irreal. Não. A taxa de suicídio é muito alta. A cada minuto, a cada segundo, pessoas, por N e N fatores, cometem suicídio no mundo. Cada dia mais isso vem agravando. Então, uma das coisas que nós gostaríamos de falar com vocês é que para os jovens, o que explica a grande ocorrência entre o comprometimento, as relações familiares, as amizades e a performance escolar. Para os jovens, um episódio de depressão pode ser indicado pela presença de 5 ou mais dos 5 sintomas, quase todos os dias, por um período de pelo menos 2 semanas, um período de pelo menos 2 semanas. Observe se alguém na sua família está passando por isso. Insônia, que é a falta de sono ou sono exagerado. Agitação psicomotora, do tipo que a pessoa não consegue parar quieta, nem quando dorme. Apatia, quando há uma sensação de que as emoções não estão sendo vivenciadas como deveriam, causando um desânimo geral. São aquelas pessoas que não têm real valor da vida para nada. Perderam a força de viver. Cansaço ou perda de energia. Sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade. É aquelas pessoas que dizem, eu não sirvo para nada, nada que eu faço adianta, nada que eu faço dá certo. Então, para que eu fazer se eu não tenho serventia para nada? Diminuição da capacidade de concentração e de pensar com clareza. Pensamentos recorrentes de morte. Uma pessoa que tem depressão só vive falando de morte. Outra coisa, de pensar em suicídio, ou a vontade de assistir programas sobre morte, ou mesmo pesquisar temas suicidas na internet. Então, os pais têm que ter muito cuidado quando os filhos só vivem assistindo filme de morte, de suicídio, documentário de pessoas que se enforcaram, que tiraram sua própria vida, e esses jovens, esses adolescentes só vivem pensando nisso. Aí você tem que acender a lâmpada de alerta e procurar uma ajuda o mais rápido possível. Não brinque, esse assunto é muito sério. Estado de espírito depressivo e pessimista durante a maior parte do dia. Interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos. Diminuição do apetite. Perda ou ganho significativo de peso na ausência de regime alimentar. Geralmente uma variação de pelo menos 5% do peso corpóreo. Vontade de se isolar da família e de amigos, foi o que aconteceu com Elias. Elias se isolou e procurou a morte. A não ser que eles também cultuem um comportamento mórbido e triste. Desencadeamento por uma situação inesperada ou indesejada. A depressão pode, em graus extremos, levar à reclusão, ao afastamento de familiares, provocar outras doenças de fundo psicossomático,
são pessoas que têm problemas psicológicos e, na última das hipóteses, levar à morte. E ela, por exemplo, uma das principais causas, além da ação e incentivo de Satanás, é que a pessoa tire sua própria vida. Nós encontramos principais causas. Sabe-se que há etapas ao estado depressivo, estágios que se sucedem e aprofundam os sintomas, levando a pessoa à depressão. O primeiro estágio de depressão é o que chamamos de estresse, que geralmente é causado por uma conjunção de fatores, como horas de sono abaixo do necessário, excesso de atividades e uma má alimentação. Isso acontece com muitos profissionais que trabalham uma carga horária excessiva, se tornam pessoas cada vez mais estressadas, mal-humoradas, pessoas que têm um mau humor, ignorantes, pessoas que não conseguem se sociabilizar com o outro, com o meio, pessoas que têm essa situação, são pessoas que não se alimentam direito, são pessoas que não têm prazer na vida, são pessoas tristes, amarguradas. Então tudo isso são fatores, é o primeiro fator de alguém que pode estar desenvolvendo um quadro de depressão, como horas de sono abaixo do necessário. Quando você não se cerca de cuidados necessários para o descanso e bem-estar do seu organismo, surge logo uma sensação de desconforto, um cansaço mental e físico permanente, fadiga, agitação, apatia e irritabilidade. Então veja que tudo isso acontece. Quando Deus nos deu o exemplo do quanto repousar corpo e mente, Ele estava dizendo que isso é importante, até porque o próprio Deus descansou. Você tem que recarregar suas energias, você tem que estar bem mentalmente. A maioria de causas de problemas psicossomáticos, psicomotores, de problemas psicossociais que tem afetado a sociedade, que tem afetado o meio, que tem afetado as pessoas, está dentro da mente de cada ser humano. Muitos problemas que os homens, a humanidade está passando hoje em dia, tudo isso está aqui dentro. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos ordenanças, até mesmo quanto ao descanso da terra. Vemos que Jesus muitas das vezes separou alguns dias para descansar, até porque o cotidiano agitado e desregrado, em que o sono da madrugada é trocado pelas conversas da internet. E o que eu vou dizer aqui é um fato, é uma estatística, é algo que foi mensurado, que uma criança, isso são pesquisas que são feitas, de 1 a 3 anos até 5 anos, que vive somente focada na internet, ela terá prejuízos em sua capacidade mental. E nós encontramos base para isso na ciência e encontramos base para isso na Bíblia, porque o sono, ele também está sendo falado dentro da Bíblia. O descanso do corpo. Deus, quando criou em 6 dias todas as coisas, no 7º ele descansou. Então, observemos que o cotidiano agitado e desregrado, em que o sono da madrugada é trocado pelas conversas na internet, abre a porta para doenças físicas e emocionais,
fazendo com que haja uma preocupação excessiva com as coisas e fatos. Nunca se viu tanto uma sociedade tão preocupada com as coisas materiais, com os pagamentos, com isso, com aquilo, com família, com todas as coisas, antenado na internet para não ficar atrasado, para não ficar para trás, que tem levado pessoas a grande estresse, a grande agitação. E se você é um pensante, inteligente e racional, com a capacidade e obrigação de analisar as situações, para decidir como organizar melhor o seu tempo, faça uma agenda dos seus compromissos. Escreva o que eu tenho que fazer tal hora, o que eu tenho que fazer tal hora, o que eu tenho que fazer tal hora, o que eu tenho que fazer nesse dia, nesse dia, nesse dia. Escreva. Tente organizar o seu tempo, a sua vida, para que você não se torne uma pessoa estressada, agoniada, irritada. Isso pode prejudicar você futuramente. Nós encontramos também, temos que estruturar a nossa vida da melhor forma possível. Se você pensa no problema por várias e várias horas, mas sem analisar com clareza, sempre se atendo ao lado negativo e imaginar a pior solução possível, precisa mudar a sua forma de pensar. Por quê? Se você pensar demais no problema, se você ficar somente imaginando, o problema não vai ser resolvido. Você tem que imaginar o que é que você pode fazer, quais são as possibilidades e as condições para você resolver esse problema. Muitos jovens propõem para si metas impossíveis. Então procure metas que você tenha a capacidade, que você vai chegar. O impossível, quem vai fazer é Deus na sua vida. Que demandam mais tempo do que desejam. Outros se apaixonam por pessoas erradas e teimam que vão fazer o outro ou a outra gostar dele, esquecendo que nós não decidimos pelo outro. Ainda os que querem ser os mais populares, as mais bonitas, os mais sarados e fortes, e por conta disso perdem amigos e magoam pessoas queridas. Pessoas assim vivem no mundo irreal por meses e quando acordam terminam se frustrando, se decepcionam e se entristecem. Muitas vezes entrando no movimento de ninguém me quer, ninguém me vê, não vou conseguir, não sou ninguém, e através disso surge o medo, o pânico, a sensação de que tudo está caindo sobre sua cabeça. Por conta da perturbação no sono, acontece alteração de apetite, falta de perspectiva do futuro, de alegria, da ideia recorrente de suicídio e morte, de dores generalizadas. Tem gente que sente dor que a dor nunca existiu. Ah, eu estou com a dor aqui, mas quando vai para o hospital, o médico faz um diagnóstico, não existe nada, porque está aqui, ó, na mente, no inconsciente, que transmite para o consciente algo que não existe. Então, temos que ter consciência, porque tudo isso são sintomas da depressão, e a depressão é cruel. Eu conheço uma amiga que quem olhava para ela não dizia que ela fazia parte da campanha evangelizadora, e uma irmã alegre, sorridente, animada, alguém que esbanjava a saúde, alguém que ela tinha um salão de beleza, ela tinha a sua clientela, ela tinha a sua família, mas num certo dia alguém trouxe a notícia que ela tinha se enforcado com uma corda e tirado sua própria vida. E aquilo chocou toda a comunidade, toda a sociedade, porque ninguém via aquela mulher triste, ninguém via aquela mulher desanimada,
Porque às vezes a pessoa não demonstra que está com depressão. E quando menos se espera, a pessoa tira a sua própria vida. Mas uma coisa que eu quero te dizer é que há uma esperança para a depressão. Mas vamos deixar para a segunda parte desse estudo sobre depressão. E não perca o próximo estudo sobre depressão, parte 2. Deus vai trazer uma resposta para ti acerca da depressão. Vamos orar. Pai amado, Deus Criador do céu e da terra, em tua presença, meu Pai, eu te agradeço por todas as coisas, pela tua presença, pelo teu amor inefável, pela tua misericórdia, pela tua graça infinita. Ajuda-nos, ó Pai, nos sustenta. Meu Deus, arranca de nós toda depressão, toda falta de sono. Dá sono, Senhor, nesta noite, neste momento. A quem não tem sono, a quem vive estressado, a quem vive irritado, a quem não tem, meu Deus amado, nenhuma razão para viver. Mas tu, Senhor, és a nossa razão de viver. Tu és a nossa paz, tu és a nossa esperança. E que neste momento, Senhor, repreenda no nome de Jesus este mal que está perturbando a vida de muitas pessoas, e que saiba, Deus está com você. Vai dar tudo certo. No final da história haverá vitória da parte de Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Deixa teu like, compartilha e te inscreve no canal. E Deus vai te recompensar. Fica na paz. Em nome de Jesus.